Ó, meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, dia 17 de abril de 2022, feriado, dia de Páscoa, né? Onde se comemora a Páscoa. Bom, se tratando de comemorar a Páscoa, então vamos falar sobre esse assunto hoje, ok? Então, para isso, nós vamos abrir a nossa Bíblia, vamos discorrer alguns textos e vamos falar desse assunto, Páscoa, ok? Então, aí está o texto para nós meditar então hoje. Como você vê aqui, né, está Cristo, nossa Páscoa. Agora vamos ao texto. 1 Coríntios, capítulo 5, e os versículos 7 e 8. Vamos lá, então. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Bom, neste texto nós podemos notar o seguinte, que o apóstolo Paulo aqui está falando, lançai fora o velho fermento. Aqui está falando em fermento. Ali a Páscoa comemorada, o pão era sem fermento. Mas aqui, olha, já está falando velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Nota-se que aqui o apóstolo Paulo ele não está falando exatamente do fermento de pão, fermento natural, mas ele está falando do fermento de pecado, do fermento de falsas doutrinas, enfim. Ele está falando do fermento espiritual, certo? Agora, para a gente entender melhor essa parte da Páscoa, nós vamos ver, então, na Bíblia, como que começou a Páscoa. Como você vê, nós temos aí a Bíblia aberta agora, né? Lá no livro de Êxodo. E nós vamos ver no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 14, para que nós possamos entender bem. Vamos lá então? Êxodo 12, a partir do versículo 1, é a instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel. Note que aqui é para Israel. A Páscoa foi instituída lá para o povo de Israel, né? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, ou seja, das pessoas, né? Conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será, presta atenção, o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até ao 14º dia deste mês. Note que era para tomar, para separar, né, um cordeiro sem defeito, de 1 ano, macho, ou então um cabrito, no dia 10. E guardar por 4 dias, né? Separar, ia deixar separado por 4 dias, né, até por 4 dias, quarto dia de semestre. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras
e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a frissura. Nada deixarei deles pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Agora veja que interessante, aqui desta maneira comereis, quer dizer, qual era o ritual para participar ali então da Páscoa. Desta maneira comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Note que aqui era para eles estarem preparados como um soldado que vai sair para a guerra. Com as vestimentas, com o calçado, inclusive com o cajado na mão. Né? E daí ele prossegue, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E aqui o versículo 14 para concluir, né? Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então a Páscoa é uma festividade, é um memorial para o povo de Israel. Não vamos esquecer isso, não vamos confundir que é para a igreja. A Páscoa, dessa maneira celebrada, foi ordenada ao povo de Israel, e nota que é por estatuto perpétuo. Então sempre o povo de Israel vai comemorar a Páscoa desta maneira. Agora você notou que nós vimos aqui no nosso texto para a igreja já um pouco diferente. Aqui também está relacionando aqui a igreja com a Páscoa do Senhor, mas relacionando de uma maneira diferente. Porque veja que aqui não está falando em nada sobre sacrificar um cordeiro, enfim, ter todo aquele ritual ali, nem está falando que é um estatuto perpétuo. Mas está falando que em lugar do cordeiro, nós vimos aqui que pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Quer dizer, aqueles cordeiros que foi imolado lá, para o povo de Israel, lá no Egito ainda, era uma figura do Senhor Jesus que foi imolado pela igreja e por todos os que creem. Então, esse sincronismo entre a Páscoa judaica e a ceia do Senhor existe, mas note que para Israel é uma coisa de uma maneira e para a igreja é outra de outra maneira. Para Israel é tudo literal, é um cordeiro natural, né? Para a igreja o cordeiro é o Senhor Jesus. Aqui era para eles comerem pães asmos, pães 7 dias antes, eles teriam que então se alimentar com pão sem fermento. Aqui nós vemos que o fermento, aqui para a igreja, o fermento é o fermento da maldade, o fermento da malícia, que é para tirar das nossas casas, tirar das nossas vidas, tudo isso aqui. O que significa que a nossa Páscoa cristã, ou seja, o memorial, a morte do Cordeiro, o que aconteceu lá em Israel
eles comemoravam a morte de um cordeiro literal, né? Enquanto que aqui nós, a igreja, não é cristã, ou seja, para Israel, aquele cordeiro que era sacrificado, ele era como um memorial perpétuo, era de geração em geração, era para eles comemorarem a Páscoa, imolar aquele cordeiro. É como um memorial, quer dizer, trazer a memória do que Deus fez por eles. O que Deus fez por eles? Nós vemos na Páscoa, tanto na Páscoa como na igreja do Senhor, na ceia do Senhor, livramento e libertação. Essas duas coisas. Nós vamos ver isso aqui logo mais à frente. Porque você nota que para Israel foi deixada a Páscoa como um memorial, como um estatuto perpétuo para ser celebrada aquela festa anualmente, como um memorial. Isso é sempre para trazer lembrança que Deus fez por eles. O que Deus fez por eles? Deus tirou eles da escravidão do Egito. A nação de Israel era a nação escrava em terra estranha. Eles não tinham a pátria deles. Eles estavam vivendo de favor lá no Egito. Então Deus tirou eles de lá e conduziu eles para a terra prometida, ainda que a maior parte ficou no deserto por causa da incredulidade, mas a sua descendência está hoje em Israel e vão herdar a terra. Então era para ter essa comemoração, significava essa lembrança. Libertação do cativeiro do Egito. E livramento, né, no caso da morte que ia passar matando todos os primogênitos. Por quê? Porque Deus queria mostrar para os egípcios que ele é Deus, que ele é supremo, que ele é soberano, que ele é quem decide todas as coisas. E aquele povo lá do Egito, eles tinham outros deuses, eles tinham 10 tipos de deuses diferentes, para cada coisa eles tinham um Deus. Eles não aceitavam o Deus único soberano como o povo de Israel. Então, o que aconteceu? Aqui, eles não queriam que os escravos deles, que eram os israelitas, saíssem lá da terra do Egito. Porque eram escravos, dava lucro para eles. Eles nunca iam liberar o povo de Deus. Então, que Deus mandou muitas pragas ali. O faraó endureceu o coração. Por último, Deus mandou a praga da morte dos primogênitos, para mostrar que ele era Deus e que Faraó tinha que ceder, que Faraó tinha que deixar o povo de Deus livre, partir livre dali. E o que aconteceu? Para que quando o anjo da morte passasse ali matando os primogênitos, como que poderia ser livre da morte os primogênitos dos israelitas, do povo de Deus? Então, o Senhor falou a Moisés que falasse a Moisés e Arão, que falasse para o seu povo, para os israelitas, que imolasse esse cordeiro e pusesse o sangue na verga da porta, que quando o anjo passasse, o que acontecia? Onde tivesse sangue, o anjo da morte não ia chegar, ia passar por cima. A palavra Páscoa significa passagem, isto é, ali onde tinha sangue nas vergas da porta, o anjo da morte passava por sobre aquele lugar e não feria o primogênito ali. E onde não tivesse o sangue, todos os primogênitos, fosse de pessoa, fosse de animais, seriam sacrificados então. Agora, o que acontece, como que nós relacionamos todas essas passagens com o que os nossos textos aqui que nós vimos para a igreja? O cordeiro da Páscoa para Israel era um cordeiro natural. Jesus Cristo é a sombra, ou melhor, aquele cordeiro era a sombra e Jesus Cristo é a realidade.
o Israel tinha a sombra, nós temos a realidade, que é o Senhor Jesus. O sangue daquele cordeiro lá em Israel livrava eles da morte física. Aqui, para nós, para a igreja, o sangue do Senhor Jesus, na nossa vida, a verga da porta ali, significa a nossa passagem desta vida para outra. Então, o sangue ali na nossa vida, ali, a verga da porta da nossa passagem para outra vida, tendo o sangue do Senhor Jesus, nós sendo propriedade dele, o que acontece? Nós não sofremos a morte eterna, que é o lago de fogo. Entende? Então, assim como lá para Israel, a Páscoa significava libertação e salvação, aqui para nós o sangue do Senhor Jesus significa salvação e libertação. Significa salvação, né? Onde somos salvos da morte eterna, do lago de fogo, e significa também a libertação da nossa escravidão do pecado. Israel era escravo daqueles povos que tinham diversos deuses, aquele povo pagão. Nós éramos escravos do pecado. A partir de quando aquele cordeiro foi imolado, foi passado o sangue ali nas vergas da porta, o que aconteceu? A morte veio sobre os pagãos, sobre aqueles que não tinham a marca do sangue. A mesma coisa para aqueles que não têm o sangue do Senhor Jesus na sua vida. Eles têm a morte eterna. Tem a morte eterna no lago de fogo. Ou seja, o sofrimento eterno no lago de fogo. Enquanto que os autênticos cristãos, aqueles que são salvos pelo sangue do Senhor Jesus, esses têm a vida eterna. A morte não atinge eles mais. Então, este é, na verdade, o significado da Páscoa. Agora, o que acontece, amado, no nosso dia de hoje, é isso que é comemorado. Vamos falar de igreja, deixemos Israel de lado, que Israel foi só para nós entender como que começou a Páscoa e qual o sentido da Páscoa. E nós entender que hoje nós comemoramos não aquela Páscoa judaica, mas a Páscoa cristã. De que maneira? Israel comemorava uma vez por ano, porque é um memorial, né? Nós, a Igreja do Senhor, ou pelo menos os apóstolos, nos deixaram esse exemplo da comemoração, ou seja, nós comemorar esse memorial da morte do Senhor Jesus, que o sangue dele é a nossa salvação. Por isso a ceia do Senhor tem o vinho simbolizando o sangue, tem o pão simbolizando o corpo. Então a Igreja do Senhor comemora, só que não de ano em ano. Nas Escrituras não fala uma data específica, se é anual, se é mensal, como que é. Mas os apóstolos, eles comemoravam a Páscoa semanalmente, porque fala ali do partir do pão no primeiro dia da semana. Só você procurar na Escritura que você acha isso. Primeiro dia da semana, o domingo. O que nos leva a crer que então é semanalmente. Agora, o que acontece de ano em ano, né? Os judeus comemoram devidamente, como foi ordenado para eles, a Páscoa do Senhor. E a cristandade, de um modo geral, também, digamos assim, pega esse gancho e comemora também a Páscoa. Mas o que acontece hoje? Infelizmente, no meio da cristandade, o comércio entrou e a mentira entrou. Então, a Páscoa que se comemora hoje é uma Páscoa adulterada, é uma Páscoa de pecado, porque, afinal de contas, ovo
ovo natural é composto por chocolate? Não, né? Então é uma mentira, já começa aí. Coelho bota? Que eu saiba não, coelho pare. E é ensinado que ovo de chocolate e coelho. Então, tirou-se da comemoração da Páscoa o verdadeiro, tirou o verdadeiro sentido que é o livramento e a salvação e colocou-se o comércio para vender chocolate, vender coelho, vender essas coisas. E infelizmente isso tomou conta. Ó. Então, neste dia, amados, que a gente comemora a Páscoa, eu queria trazer para vocês, meus companheiros de estudo bíblico, nós meditar um pouquinho no verdadeiro sentido da Páscoa. Veja bem que lá no livro do Apocalipse fala que os mentirosos ficarão de fora do reino de Deus. Quantas vezes, amados, às vezes nós mentimos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os pequeninos, e induzimos eles a acreditar que coelho bota e que o ovo é chocolate. Então, o que eu quero deixar nesse dia para a nossa meditação, todos nós pensar um pouquinho, amados. E vamos, tudo bem, não há nada de errado de nós desfrutar do feriado, de nós comer chocolate, enfim, nós vivemos uma vida normal, mas só deixando, como diz o texto, vamos voltar ao texto aqui para nós ver. Está aí, ó. Como está aqui no texto, né? Lançar fora o velho fermento. O que é o velho fermento hoje? Nós podemos ver que o velho fermento é mentira. Mentira veio desde lá do Éden, partiu lá de Satanás. Lançar fora esse velho fermento da mentira, né? Porque somos nova massa. O que nós vemos mais aqui? Celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amados, o que isso significa? Que nós devemos, então, aproveitar o feriado para nós ensinar, para nós levar para as pessoas a verdade bíblica, ser sincero para com o Senhor, e levar as verdades bíblicas, a verdade do significado da Páscoa para as pessoas, não entrando nessa comercialização da mentira e está colaborando com isso. Vamos levar as pessoas ao verdadeiro sentido da Páscoa, né? Deixando de lado esse fermento da mentira, esse fermento da hipocrisia, todo esse tipo de coisas ruins. E vamos então, já que comemoramos uma Páscoa assim, juntamente com os judeus, vamos lembrar que a nossa Páscoa é o Senhor Jesus, que é o Cordeiro imolado para a nossa libertação, a nossa liberdade. É o Senhor Jesus, né? Que nós somos a igreja do Senhor, e fazer então a nossa Páscoa, a nossa alegria dessa maneira. E não esquecendo, amados, que a nossa Páscoa verdadeiramente está na ceia do Senhor, que assim como a Páscoa de Israel era um memorial para o povo lembrar da sua salvação e da sua liberdade, a ceia do Senhor nós temos de trazer, também é um memorial para nós lembrar da nossa libertação, né, e da nossa liberdade, da nossa salvação. Lembrar que assim como o povo de Israel era para trazer em memória aquela libertação, aquele cordeiro, aquele sangue que livrou eles da morte ali dos primogênitos, nós, ao participar da ceia do Senhor, é justamente o que nós fazemos, lembrar, só que não de um cordeiro natural, mas do Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus,
sacrificado por nós, pela igreja, ok? Assim a gente termina mais este vídeo aqui. A minha gratidão a todos vocês que têm participado. Desfrutem desse feriado, né? Com alegria, com satisfação do coração. Mas vamos, quando nós lembrar da Páscoa, lembrar que a nossa Páscoa é o Senhor Jesus, que somos livres, libertos e salvos por o Senhor Jesus, que tudo é dele que vem o motivo para nossa alegria neste dia e em todos os dias da nossa vida, ok? Sendo assim, a gente encerra este vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.